Afinal, é pecado ou não um casal cristão que decide não ter filhos? Boa tarde, graça e paz, Deus abençoe. Você está no canal Escatologia Vitoriosa com Fábio Cabral. Falo aqui da cidade de Manaus. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas eu peço para você, se você se identificar com o conteúdo de hoje, que vai ser uma refutação a uma fala de um pastor batista muito conhecido na internet, pastor Marcos Granconato, falando sobre esta questão do casal cristão decidir não ter filho, se isso é pecado ou não. Nós vamos primeiro assistir o vídeo dele aqui hoje e depois nós vamos reagir a esse vídeo fazendo uma refutação bíblica a respeito. Então, já peço para você, deixe seu like aqui, comente no final, compartilhe esse conteúdo e se inscreva aqui no canal. Como eu falei, vamos começar assistindo o vídeo dele primeiro, para depois nós falarmos aqui a respeito do que ele falou, em cima daquilo que ele falou. Vamos dar um play aqui. Alguns pastores e algumas pessoas dizem, com base no versículo 9 e outros, que o casal que não quer ter filhos está em pecado. É mais um pecado, como eu disse, que inventaram hoje em dia. Então, se o casal decide não ter filhos, e há casais que são assim. Há casais que dizem, pastor, nós não queremos ter filhos. Por quê? Nós não temos condições, nós temos um entendimento diferente, nós queremos nos dedicar a outras coisas, nós achamos que o mundo é muito perigoso, nós não teremos condições de manter isso e preferimos não ter filhos. É uma decisão do casal. E esses casais têm sido massacrados nas redes sociais e nas igrejas por aí afora. E as pessoas dizem, vocês estão em pecado. Vou dar uma pausa aqui só para dizer para vocês que nós vamos assistir primeiro ele falando, para depois, como eu disse anteriormente, nós reagirmos ao que ele está falando. Vou deixar ele falar, para depois eu falar a respeito de tudo aquilo que ele falou aqui neste vídeo. Esse vídeo tem duração de 8 minutos e 11 segundos, e depois nós vamos dar continuidade refutando ele biblicamente. Eu estou aqui para fazer isso. Aí você vai dizer, mas quem é você para fazer isso com o pastor Marcos Granconato? Eu não sou ninguém, eu sou um servo de Deus simples, mas eu vou aqui refutá-lo biblicamente. Vocês vão ver depois o que eu vou falar aqui a respeito e vocês vão ver o que tem mais coerência. Se é o que ele está falando aqui ou se é o que eu vou ou se o que eu vou falar. Me perdoe por estar com uma dificuldade de fala aqui no vídeo, porque eu estou com uns problemas de cunho emocional, eu ainda estou com uma dificuldade de fala. Enfim, isso não é assunto do vídeo. Vamos continuar. Porque vocês são egoístas, só pensam em vocês dois? Vocês não obedecem a Deus que manda a gente se multiplicar? E vocês não têm fé, porque vocês não têm filhos, porque têm medo. E aí gera uma culpa imensa no casal. Quando na realidade esse pecado não existe. E alguém diz então assim, mas existe um texto na Bíblia que fala que é dever do homem se multiplicar. Onde está esse texto? Em Gênesis, não é verdade? Vejam lá, Gênesis 1. Dizer para você que a base da fala dele aqui está lá em Gênesis 1, no versículo 28, mas ele vai falar aqui dos versículos que antecedem ao versículo 28. Vamos dar continuidade. Veja o que diz Gênesis 1, 28. Prestem atenção nesse texto. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então dizia o seguinte, olha pastor, tem aqui uma afirmação no imperativo. É uma ordem presente aqui. Então não obedecer essa ordem é pecado. Ou seja, essa é uma ordem moral. Não obedecer isso é pecado. É pecado, e se é pecado, é uma ordem moral. Os casais têm que se multiplicar. Queridos, nem sempre o imperativo significa uma ordem. Isso é gramática básica. O imperativo, ele pode significar um conselho. Evite sair no frio. Isso é uma ordem? Está no imperativo. É uma ordem? É um conselho. O imperativo pode ser uma súplica a alguém. Ajuda-me. Está no imperativo. É uma ordem? Não, é uma súplica, é um pedido. O imperativo pode ser uma oração. Atende, Senhor, a minha súplica. É imperativo. Isso é uma ordem? Não, é uma oração. O imperativo pode ser um desejo. Eu digo a alguém, vá com Deus. Isso é uma ordem? Não. Está no imperativo, mas é um desejo. O imperativo pode ser uma ironia. Eu digo a alguém mal, siga em frente no seu caminho. É uma ordem? Não estou ironizando. Eu estou usando o imperativo para ironizar, não é uma ordem. O imperativo pode ser uma forma de amaldiçoar.
eu digo morra, homem perverso. Isso é uma ordem? Não. É uma forma de amaldiçoar a pessoa. Enfim, o imperativo é usado de muitas formas. E o imperativo também é uma forma de abençoar. E no texto em questão, é exatamente o que nós temos. É só ler direitinho. Veja o que diz o texto. E Deus os abençoou. Como Deus os abençoou? Como Deus abençoou o casal? Dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos. Não era uma ordem, era uma bênção. Deus estava dando a eles a capacidade de se multiplicar e dominar os peixes do mar, as aves dos céus e todo animal que rasteja pela terra. Como Deus abençoou o primeiro casal? Ele deu ao primeiro casal a capacidade de se multiplicar e dominar toda a terra. E mais uma coisa importante aqui. Mesmo que isso seja uma ordem, essa ordem foi dada a um destinatário específico, Adão e Eva, quando a terra estava vazia. Gente, quando Deus repete essa ordem? Quando Deus dá essa ordem pela segunda vez? Para Noé. Por quê? Alguém tenta descobrir por quê. Por que Deus deu de novo essa ordem para Noé? Porque a terra estava vazia. Se é que era uma ordem. Se aceitarmos que é uma ordem, sabemos que essa ordem tinha um destinatário específico. Olha, vocês estão vivendo uma situação em que a terra está vazia. Então, cumpram essa ordem. Se é que era uma ordem, aceitando que é uma ordem, que não é. Mas se fosse, seria por causa disso. A terra está vazia. A terra está vazia hoje? Meu Deus. Lá no 25 de março. Se bem que agora pode ir, tem tanto ladrão lá que ninguém mais vai lá. A terra não está mais vazia. Essa ordem, aceitando que seja uma ordem, não se aplica a nós. Não vivemos aquela realidade específica de uma terra a se povoar. Na realidade, Deus está abençoando o primeiro casal, abençoando Noé, e o texto diz isso. Ele os abençoou e disse. E aí vem a descrição da bênção. É isso que o texto está dizendo. E mais, queridos, se isso é uma ordem moral, então temos um problema no versículo 20. 20 ao 22. Veja o que acontece no 20. Disse também Deus, 1:20. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Fala sobre a criação das aves. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, baleias e outros monstros gigantescos do mar. E todos os seres viventes que rastejam, cobras, lagartos, esses bichinhos que as mulheres ficam apavoradas quando vêm. Como eu disse a vocês, a base é Gênesis 1:28, porém ele vai falar dos versículos que antecedem ao 28, e ele está falando nesse momento. Ele começou a falar já há alguns segundos. Ele criou tudo isso. Os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo, sede fecundos. Opa! Deus deu uma ordem moral para as baleias. Deus deu uma ordem moral para as cobras. Deus deu uma ordem moral para os periquitos. O que é isso? Então, o seu pet na sua casa, que não cruzou e que não tem filhotes, está em pecado. O seu cachorro está em pecado. Porque não está obedecendo essa ordem. Queridos, há algum sentido numa ordem moral dada a lagartos? Há algum sentido numa ordem moral dada a papagaios? O seu passarinho está em pecado? O seu gato está em pecado? Que foi castrado? Vai para o inferno no juízo final. É uma bobagem gigantesca isso, queridos. Não tem sentido isso. Deus abençoou os primeiros pais e abençoou Noé, dando-lhes a capacidade de se multiplicar. Não existe nenhuma ordem para você hoje, obrigando os casais casados a terem filhos. Se você, por alguma razão, entende que não quer ter a experiência de paternidade, e a sua esposa entende também que não quer ter a experiência de maternidade, que Deus abençoe vocês nessa decisão. Sigam em frente. Eu conheço casais assim. São casais consagrados que dizem, olha, nós queremos trabalhar na igreja, nós queremos trabalhar para o reino, e nós entendemos que filhos vão ser um impedimento para nós. Nós temos que cuidar dos nossos pais idosos e doentes. Nós temos problemas sérios com os nossos pais, com parentes nossos que dependem de nós. Nós não podemos ter filhos.
porque eles dependem de nós. Cada casal tem a sua realidade, avalia ali o seu universo de problemas e toma suas decisões. E não devem ser torturados com uma culpa que não existe. Então avalie cada um a sua situação. E diga, olha, ter filhos é uma bênção de Deus. Deus abençoou nossos primeiros pais com essa capacidade. E temos essa capacidade. Mas nós não queremos ter. E Deus sabe dessas coisas. E a sua decisão não é uma decisão pecaminosa, de forma nenhuma. Então, cuidado com os fardos que foram inventados recentemente e que torturam os homens. Vamos dar início agora aqui à minha fala. Eu deixei ele falar aí, acho que durou 8 minutos e alguns segundos esse vídeo. Eu espero que não me dê problema por ter deixado o vídeo correr assim, 100%, porque a gente sabe como é que funciona aqui o YouTube. Tem a questão do fair use aqui. Eu espero que esse vídeo possa passar. Enfim, vamos dar início aqui à minha refutação em relação a tudo aquilo que ele falou. Tá? A tentativa do pastor Marcos Granconato de normalizar e justificar a decisão de casais cristãos de deliberadamente evitarem a procriação como se fosse uma opção moralmente neutra. Vocês percebem que ele falou várias vezes em ordem moral e tudo mais. Moralmente neutra e isenta de implicações teológicas, como se fosse uma opção normalmente neutra, moralmente neutra e isenta de implicações teológicas. É um reflexo da perniciosa influência do humanismo secular e do pragmatismo existencialista no seio da igreja. Tal postura não apenas minimiza a autoridade e clareza das Escrituras, mas ela também distorce a compreensão bíblica do casamento, da família e dos propósitos soberanos de Deus para a humanidade. Uma análise bíblica rigorosa, ela sempre é fundamentada no sola escritura, demonstrará a insustentabilidade dos argumentos do pastor Marcos Granconato. Vamos para o primeiro ponto. Sobre a acusação de pecado inventado. Vocês viram que ele começa o vídeo falando sobre um pecado que foi inventado pela igreja, inventado por alguns irmãos, alguns pastores e tal. Vamos falar sobre isso, sobre essa acusação de pecado inventado. Agora vamos falar sobre a imutabilidade da lei de Deus e a definição bíblica de pecado. A alegação superficial de que considerar pecaminosa a recusa deliberada e injustificada de um casal em ter filhos é uma invenção moderna. Opa! É uma invenção moderna ou mais um pecado que inventaram hoje em dia. Trai uma incompreensão fundamental da natureza do pecado e da perenidade dos princípios divinos. O pecado não é uma lista arbitrária de proibições que teólogos inventam ou desinventam ao sabor das conveniências culturais. Biblicamente, o pecado é fundamentalmente anômia, ou seja, ilegalidade, anômia ou anomia, ilegalidade ou ausência da lei, como define o apóstolo João em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei ou iniquidade. Esta lei não se refere meramente ao código mosaico em seus aspectos cerimoniais ou civis, mas em seu sentido mais amplo, ao padrão moral de Deus, a sua vontade revelada que reflete o seu próprio caráter santo e seus desígnios para a criação. Portanto, qualquer desvio dos propósitos estabelecidos por Deus para as suas criaturas e instituições é, por definição, pecaminoso, pois constitui uma rebelião contra a sua autoridade e uma violação de sua ordem estabelecida. Em Romanos 14, 23, parte B, Paulo afirma que tudo o que não provém de fé é pecado. Se uma decisão não se alicerça na fé, que se submete alegremente à palavra e aos propósitos de Deus, mas sim em considerações humanas autônomas, temores carnais ou desejos egoístas, ela se enquadra nessa categoria. O Senhor Jesus Cristo mesmo afirmou a perenidade da lei divina em Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Isso indica que os princípios morais e os desígnios criacionais de Deus são imutáveis. Imutáveis. A questão não é
se uma proibição explícita como não recusarás ter filhos no casamento existe em um versículo isolado, mas se a recusa deliberada e sistemática da procriação dentro do casamento contradiz os propósitos divinos para essa instituição, conforme revelado consistentemente nas Escrituras. As Escrituras são divinamente inspiradas e suficientes para nos instruir em toda a justiça. Está lá em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso significa que os princípios contidos na palavra de Deus são aplicáveis a todas as situações da vida, mesmo aquelas que não explicitamente detalhadas com uma casuística exaustiva. O casamento foi instituído por Deus no princípio, como está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, e com ele propósitos claros foram delineados. A acusação de inventar pecados é frequentemente um subterfúgio daqueles que desejam justificar práticas que conflitam com a cosmovisão bíblica. Não se trata de uma invenção, não se trata de uma invenção, mas de uma aplicação consistente dos princípios bíblicos perenes a uma questão contemporânea. O fato de a cultura moderna exaltar a autonomia individual e o planejamento familiar secular não invalida as diretrizes divinas. A igreja não deve moldar a sua teologia pelas tendências culturais, mas sim avaliar a cultura à luz da palavra imutável de Deus. O que pode parecer novo para alguns é, na verdade, a reafirmação de verdades antigas em face de novos desvios. A responsabilidade pastoral inclui alertar contra a conformação com este mundo, como está em Romanos 12:2, e chamar o povo de Deus à obediência radical a seus preceitos, quer sejam populares ou não. A fidelidade a Deus exige que se reconheça o pecado não apenas nas ações explicitamente condenadas, mas também na omissão do bem devido e no desvio dos seus propósitos criacionais, como os de ser frutífero e multiplicar-se dentro da aliança matrimonial. Assim, a alegação de pecado inventado é ela mesma uma invenção para evadir a autoridade escriturística. Vamos para o segundo ponto, sobre a natureza de Gênesis 1:28, que diz: Sede fecundos, multiplicai-vos. Mandato criacional permanente. A tentativa de neutralizar a força do mandamento divino em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Ao reclassificá-lo como uma simples bênção opcional destituída de qualquer caráter normativo ou de ordem, é uma manobra exegética que não resiste a um escrutínio sério do texto hebraico, do contexto imediato e do restante das escrituras. Primeiramente, a estrutura gramatical hebraica e não a portuguesa, a da língua portuguesa, não sustenta tal dicotomia simplista entre bênção e mandato. A frase "e Deus os abençoou", que é, não sei se eu vou conseguir falar aqui, Wai Ebarek Otan Elohim. Eles disse, Wai Yomer Lahem Elohim. Indica que o conteúdo da bênção é expresso nas palavras que se seguem, que estão no modo imperativo, sede fecundos, que é a palavra pero. Multiplicai-vos, isso no hebraico. Multiplicai-vos, a palavra hebraica urabu. Enchei a terra, umil u ethan ares, e sujeitai-a, o ekbissurran. No hebraico bíblico, o imperativo, especialmente quando proferido por Deus em um contexto de criação e estabelecimento de ordens fundamentais, carrega a força de um comando, uma diretiva que estabelece um padrão de conduta ou uma responsabilidade. A bênção divina, neste caso, não é meramente um desejo passivo de bem-estar, mas uma capacitação divina para cumprir a ordem dada. Deus não apenas deseja que sejam fecundos, ele lhes ordena que o sejam. E a bênção reside tanto na ordem em si, que expressa seu beneplácito, quanto na capacitação para sua execução. Tentar separar a bênção do imperativo é desmembrar artificialmente a unidade da declaração divina. Em segundo lugar,
A ideia de que este mandato era específico apenas para Adão e Eva, e posteriormente Noé, como está escrito lá em Gênesis 9, versículo 1 e versículo 7, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Devido a uma suposta terra vazia, é uma interpretação arbitrária e restritiva. Não há qualquer indicação no texto de que a validade deste mandato criacional cessa quando a população atinge um certo número arbitrariamente definido como cheio. O mandato de encher a terra não é apenas demográfico, mas teológico. Trata-se de encher a terra com portadores da imagem de Deus, do Imago Dei, como está em Gênesis 1, 27, que refletem a sua glória e exercem o seu domínio justo sobre a criação. Esta tarefa é contínua. A repetição do mandato a Noé após o dilúvio não o limita, mas o reafirma como um princípio fundamental para a raça humana redimida. Se o pastor Granconato argumenta que a Terra não está mais vazia, ele está impondo um critério sociológico humano sobre um mandato divino, cuja cessação não é declarada em lugar algum da Escritura. Pelo contrário, as Escrituras consistentemente apresentam os filhos como uma bênção e uma herança do Senhor, como está em Salmos 127, dos versículos 3 ao 5. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O Salmo 128 descreve a bênção de um homem que teme ao Senhor, incluindo: verás os filhos dos teus filhos. Está lá no versículo 6 de Salmo 128. Em terceiro lugar, o propósito divino na criação do casamento incluía a procriação. Malaquias 2,15 é instrutivo. Não fez ele um, embora tivesse o resto do espírito? E por que um? Ele buscava uma descendência piedosa, que é a palavra Zera, Elohim, semente de Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse texto, embora complexo, aponta para a intenção divina de que o casamento produza descendência piedosa. A recusa sistemática em participar deste propósito, sem causa bíblica legítima, como a infertilidade, que é uma provação, não uma escolha, representa uma rejeição de um dos fins primários do casamento. No Novo Testamento, embora o foco se expanda para a família espiritual da igreja, a importância da família natural e da procriação não é diminuída. Paulo instrui as viúvas mais novas a se casarem, terem filhos e cuidarem de suas casas. 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem razão ao adversário para maldizer. Esta não é uma sugestão casual, mas uma diretiva apostólica que assume a normalidade e a desejabilidade da procriação dentro do casamento. Portanto, a hermenêutica que reduz Gênesis 1,28 a uma bênção opcional e historicamente condicionada falha em reconhecer seu status como um mandato criacional, uma diretiva fundamental que estabelece um dos propósitos divinos para a humanidade e para a instituição do casamento. A recusa em obedecer a este mandato, quando há capacidade para tal, não pode ser vista como trivial, mas como um desvio do plano revelado de Deus. Vamos para o terceiro ponto. Sobre a comparação com os animais. Vocês perceberam aí que no final do vídeo ele faz uma comparação dos homens com os animais. A distinção radical da Imago Dei. É o nome desse ponto aqui, do terceiro ponto. O argumento do pastor Granconato, que tenta desacreditar a noção de um mandato procriativo para humanos, recorrendo a uma redução, aqui eu acho que é uma palavra em latim, a um reducto ad absurdum. É uma redução absurda, envolvendo animais. Então o seu pet na sua casa, disse ele, que não cruzou e que não teve filhotes, está em pecado. Isso é uma falácia de categoria grosseira e revela uma chocante falta de discernimento teológico da distinção fundamental entre a humanidade e o reino animal. Tal comparação é retoricamente astuta para um público desinformado, mas teologicamente insustentável. A pedra angular da singularidade humana é a doutrina da Imago Dei. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está descrito em Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa imagem divina confere à humanidade uma posição e responsabilidade únicas na criação. Implica racionalidade, capacidade moral, volição, consciência de si, capacidade para relacionamento com Deus e com o próximo e a vocação para representar Deus como seus vice-regentes sobre a terra. Os animais, embora criaturas de Deus e receptores de sua bênção para serem fecundos e se multiplicarem dentro de suas espécies, como está em Gênesis 1:22, que diz: E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Não compartilham dessa imagem divina. Eles operam por instinto, não por responsabilidade moral e racional perante uma lei divina compreendida e internalizada. Portanto, aplicar categorias de pecado ou obrigação moral a animais da mesma forma que se aplicam a seres humanos é um erro categórico. Os animais não são agentes morais no sentido bíblico. Eles não possuem uma consciência que os acuse ou excuse perante a lei de Deus, como está escrito em Romanos 2, 14 e 15. Fala da lei escrita nos corações humanos. O Salmo 8, versículo 4 a 8, exalta a posição exaltada do homem sobre a criação. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e tudo puseste debaixo de seus pés. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Essa passagem sublinha a dignidade e o papel distintivo do ser humano. A bênção da fecundidade dada aos animais em Gênesis 1:22 serve ao propósito de Deus para a ordem criada, garantindo a perpetuação das espécies e o equilíbrio ecológico sob sua soberana providência. Não há implicação de que uma baleia ou um periquito individual que não procria esteja em pecado ou desobediência moral. Eles não foram incumbidos de encher a terra como a imagem de Deus, nem de exercer domínio de forma consciente e moral. Em contraste, a procriação humana está intrinsecamente ligada ao mandato de domínio e à propagação da imagem de Deus. Os filhos de Adão e Eva, e subsequentemente de toda a humanidade, são portadores dessa imagem, ainda que maculada pelo pecado, e participantes do propósito divino para a criação. As responsabilidades que emanam de Gênesis 1:28 para os seres humanos são, portanto, de uma ordem completamente diferente daquelas, se pode usar o termo responsabilidade para animais, que emanam de Gênesis 1:22 para as criaturas não humanas. Confundir estas duas esferas é minar a própria base da antropologia bíblica e da ética cristã. O argumento do pastor Marcos Granconato, ao invés de invalidar a seriedade do mandato procriativo para os humanos, apenas demonstra a fraqueza de uma hermenêutica que não respeita as distinções fundamentais estabelecidas pelo próprio Criador. É um sofisma que apela ao ridículo, mas que se desfaz diante de uma compreensão bíblica robusta da singularidade do homem como portador da imago Dei. Vamos para o quarto ponto, sobre as razões para não ter filhos. O quarto ponto se chama primazia da fé sobre o pragmatismo humanista. A aceitação e validação por parte do pastor Marcos Granconato de uma miríade de razões subjetivas e pragmáticas para casais decidirem não ter filhos, tipo, não temos condições, queremos dedicar a outras coisas, o mundo é muito perigoso, vamos cuidar dos nossos pais idosos, revela uma capitulação perigosa à epistemologia humanista que exalta a autonomia da razão humana em as circunstâncias existenciais, em detrimento da palavra de Deus e da confiança em sua soberana providência. A Escritura nos chama a uma vida de fé que se traduz em confiar em Deus e em sua palavra acima de nossas próprias percepções e medos. Provérbios 3, versículos 5 e 6 ordena: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Quando um casal alega não ter condições financeiras ou materiais para ter filhos, onde está a confiança no Deus que promete suprir todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus, como está em Filipenses 4,19? O Senhor Jesus nos ensinou a não viver ansiosos quanto ao que comer, beber ou vestir, apontando para o cuidado de Deus para com as aves do céu e os lírios do campo. E concluiu: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 25 ao 34. Isto não é um chamado à irresponsabilidade, mas à priorização do reino de Deus e a confiança em sua provisão ao obedecermos aos seus desígnios, que incluem a bênção dos filhos. O argumento de que o mundo é muito perigoso é igualmente falho. O mundo sempre foi perigoso desde a queda. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os cristãos ao longo da história criaram filhos em meio a perseguições, fomes, guerras e pestes. A fé não nega os perigos, mas confia no Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Salmos 46:1. Os filhos são descritos nos Salmos 127, versículos 4 e 5, como flechas na mão do guerreiro. Flechas são armas para o combate, não para serem guardadas por medo do inimigo. Educar filhos nos caminhos do Senhor, como está escrito em Provérbios 22:6 e Efésios 6:4, é uma forma de engajar o mundo para Cristo, não de se acovardar diante dele. Quanto ao desejo de dedicar-se a outras coisas ou cuidar dos pais idosos, embora o serviço ao reino e o cuidado filial sejam deveres cristãos, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, afirma que quem não cuida dos seus, especialmente os de sua casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. É preciso questionar se estes deveres são biblicamente apresentados como mutuamente exclusivos com a procriação para casais casados e férteis. Muitas vezes trata-se de uma falsa dicotomia. A vida cristã é multifacetada e Deus concede graça para cumprirmos as diversas responsabilidades que Ele nos atribui. A recusa em ter filhos para buscar uma suposta maior dedicação ao ministério pode paradoxalmente ser uma forma de egoísmo espiritual, onde se escolhe o tipo de serviço que parece mais gratificante ou menos sacrificial, em detrimento de um propósito fundamental do casamento estabelecido por Deus. A exortação de Paulo à dedicação sem distração ao Senhor em 1 Coríntios 7 é primariamente no contexto da discussão sobre o celibato. Está lá no versículo 32 ao 35. Não sobre casais que optam por não ter filhos para conveniência ministerial. As decisões de um casal cristão devem ser guiadas pela palavra de Deus e pela busca de sua vontade, e não por um cálculo pragmático de custos e benefícios ou por medos existenciais. A vida de fé implica muitas vezes abraçar a responsabilidade que parecem humanamente impossíveis. Responsabilidades que parecem humanamente impossíveis, confiando na capacitação divina. Descartar a procriação com base em justificativas centradas no homem é inverter a ordem divina, onde Deus e não o homem é o centro. É uma manifestação da autonomia pecaminosa que prefere o conforto e a previsibilidade do planejamento humano à aventura da fé que se submete aos mandatos e promessas de Deus, incluindo a bênção de uma descendência para a sua glória. Vamos para o ponto 5, sobre a existência de um pecado. O ponto 5 chama-se a gravidade de desviar-se do propósito divino no casamento. A afirmação do pastor Marcos Granconato de que a decisão de um casal de não ter filhos não é uma decisão pecaminosa, de forma nenhuma, é uma perigosa minimização da natureza do pecado e dos propósitos divinos para o casamento. Como já estabelecido, pecado não é apenas a transgressão de uma proibição explícita, mas também a falha em conformar-se ao padrão revelado de Deus e aos seus desígnios para suas criaturas e instituições. É errar o alvo, ficar aquém da glória de Deus, como está em Romanos 3:23. O casamento, conforme instituído por Deus, possui múltiplos propósitos interligados. Companheirismo e auxílio mútuo, como está em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. A união de uma só carne, que reflete a união de Cristo e a igreja, como está em Gênesis 2:24, Efésios 5:31 e 32. A prevenção da imoralidade, como está em 1 Coríntios 7, versículo 2 e versículo 9.
e crucialmente a procriação e educação de filhos para a glória de Deus, como está em Gênesis 1:28, Malaquias 2:15 e Efésios 6:4. Desconsiderar ou rejeitar deliberadamente um desses propósitos fundamentais sem uma causa bíblica imperativa e inevitável, como a infertilidade, que é uma tristeza e uma provação, não uma escolha voluntária de esterilidade, é mutilar a instituição divina do casamento, reduzindo-a a algo menor do que Deus intencionou. A Escritura é clara ao apresentar os filhos como uma bênção, uma herança e um galardão do Senhor, como está em Salmos 127:3. Se Deus considera os filhos uma bênção e um componente integral da plenitude da vida matrimonial, conforme seu desígnio original, como pode a recusa deliberada dessa bênção e desse propósito ser considerada moralmente neutra ou não pecaminosa? Isso implicaria que a sabedoria humana superou a divina, ou que os propósitos de Deus são meras sugestões opcionais. Tiago 4,17 declara: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se a procriação dentro do casamento é um bem estabelecido por Deus e um casal tem a capacidade e a oportunidade para tal, mas escolhe não o fazer por razões de conveniência pessoal, medo ou prioridades não bíblicas, como isso não seria uma omissão pecaminosa? A preocupação pastoral não deve ser a de aliviar um- uma culpa que não existe, como sugere o pastor Marcos Granconato, mas sim a de instruir fielmente o povo de Deus sobre seus desígnios, mesmo que isso confronte as sensibilidades modernas ou as escolhas pessoais. A verdadeira liberdade não se encontra na autonomia para definir nossos próprios caminhos, mas na submissão gozosa à vontade revelada de Deus, que é sempre para o nosso próprio bem e para a sua glória. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. E esse temor se manifesta na obediência aos seus mandamentos criacionais e redentivos. Argumentar que cada casal tem a sua realidade avalia o seu universo de problemas e toma suas decisões. Tá, vou voltar aqui, pessoal. Argumentar que cada casal tem a sua realidade e avalia o seu universo de problemas e toma suas decisões pode soar pastoralmente sensível, mas sem a primazia da escritura como norma objetiva. Degenera em subjetivismo e relativismo moral. A realidade de cada casal deve ser submetida ao crivo da palavra de Deus e não ao contrário. O casamento deve ser honrado entre todos, como está em Hebreus 13:4. Parte dessa honra reside em abraçar todos os seus propósitos divinamente ordenados, incluindo a abertura à vida e à alegria da procriação, para que se levante uma descendência piedosa que conheça e sirva ao Senhor de geração em geração. A recusa deliberada e injustificada, perdão, pessoal, em ter filhos, portanto, não pode ser levianamente absolvida de seu caráter pecaminoso, pois representa um desvio dos bons e perfeitos propósitos do Criador para a aliança matrimonial. A pregação do pastor Marcos Granconato sobre este tema, ao invés de ser uma exposição fiel da palavra de Deus, configura-se como um desserviço ao corpo de Cristo, pois sanciona uma mentalidade egocêntrica e humanista que se opõe diretamente aos propósitos divinos para o casamento e a família. Ao minimizar o mandato criacional, ao empregar falácias lógicas e ao priorizar o conforto e as justificativas humanas sobre a autoridade escriturística, ele contribui para a erosão dos fundamentos bíblicos na vida dos crentes. A verdadeira pastoralidade consiste em chamar o povo de Deus à obediência integral à sua palavra, o que inclui a alegre aceitação dos filhos como bênção e responsabilidade para a glória de Deus e a edificação do seu reino. Qualquer ensinamento que se desvie disso deve ser firmemente rejeitado. Vamos finalizar, irmãos amados, deixando o seu like se você se identificou aqui com o conteúdo. Eu espero que você assista o conteúdo até o fim. Não repare nas minhas falhas ao falar de vez em quando, porque eu estou com dificuldade de fala. Eu comentei sobre isso no início do vídeo, mas enfim, esse não é o foco. Deixe seu like aqui, deixe seu comentário aqui com respeito à educação.
Compartilhe esse conteúdo se você acha que isso vai abençoar alguém e se inscreva aqui no canal. Deus abençoe e até a próxima.